A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Neemias. E hoje nós vamos meditar no capítulo 8, versículos 1 até o versículo 3, que nos diz assim: E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo ajuntou-se como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que estava diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante os homens, mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos à lei. Meus queridos, chegamos ao capítulo 8 do livro de Neemias, e nós temos neste livro o registro do avivamento depois ou durante a reconstrução da cidade de Jerusalém. Nós vamos perceber aqui que, enquanto nós estivermos trabalhando para o Senhor, com o nosso coração voltado para Deus, entendendo o propósito pelo qual estamos fazendo aquilo para o Senhor, nós vamos conseguir encontrar ou alcançar um coração sensível à voz de Deus, e assim teremos mais facilidade para recebermos aquilo que Deus tem para tratar conosco. Nós temos este exemplo clássico aqui. O povo estava trabalhando na obra, o povo estava ali buscando fazer a construção dos muros de Jerusalém. Capítulo anterior nós vemos que Neemias havia concluído todo o muro, e agora nós vemos que o povo vê a mão de Deus trabalhando ao seu favor. Meus queridos, quando chega esse capítulo 8, o que me chama a atenção é que o povo, diz o texto sagrado, o povo se ajunta na praça da cidade, e o povo pede a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei, ou seja, aquela ação de Neemias provocou uma ação no povo para voltar-se para o Senhor, para buscar a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, o texto aqui nos diz que Esdras, ele lê o livro diante da praça, diante do povo na praça. E olha só o que é interessante nesse texto, é o que está no final do capítulo do versículo 3, que nós já lemos, que diz assim, olha, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Os ouvidos estavam atentos. Meus queridos, isso é de fundamental importância para que a palavra de Deus fale conosco. A maioria das pessoas, quando estão em uma atividade de culto, quando faz-se uma leitura nas Sagradas Escrituras, é comum que a maioria das pessoas, passados alguns minutos, já não se lembram mais que texto fora lido. Às vezes, até mesmo durante a leitura, acabada-se a leitura, se fechar a Bíblia, já não sabe mais onde fora lido. Mas isto não foi o que aconteceu aqui no tempo de Neemias, pois o texto diz que os ouvidos de todo o povo estavam atentos à lei de Deus. Então, meus queridos, para nós sermos impactados com a palavra,
impactados com o texto sagrado, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. E nós vamos ver mais neste capítulo que havia uma reverência tão grande à palavra de Deus nesse tempo de Neemias. E o versículo 5 vai nos dizer que quando Esdras ele abre o livro para ler diante do povo, o texto diz que ao abrir-se o livro, todos se colocam em pé, reverenciando a palavra de Deus, pois assim como a Bíblia Sagrada do nosso tempo, o rolo que representava a lei do Senhor no tempo de Neemias era também, assim como é para nós, a palavra de Deus. Muitos já não reverenciam a palavra do Senhor, mas é importante dizer que a palavra de Deus representa a sua revelação mais clara, mais clássica, mais material, mais tangível para as nossas vidas. Logo, nós temos que reverenciar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto diz que quando Esdras louvava ao Senhor lendo as Escrituras, todo o povo louvava a Deus e se inclinavam perante o Senhor. Então, meus queridos, o que é interessante também que nós vamos perceber aqui é que não se fazia apenas uma leitura, mas o versículo 8 vai nos declarar que, além de fazer-se a leitura da lei, Esdras também explicava, declarando, o sentido, e assim faziam-se entendido o que estavam lendo. Ou seja, além de ler, é importante entender. Ou seja, a função de Esdras aqui neste momento era exatamente de fazer com que se entendesse aquilo que estava escrito nas Escrituras. Logo, meus queridos, nós vamos compreender que o processo para receber o impacto da parte de Deus através da sua palavra, primeiro é ter desejo pela sua palavra. O povo desejou a palavra do Senhor e buscou-a para que Esdras pudesse trazê-las para si. Segunda, ao se ler ou se ouvir a leitura da palavra, é importante estar com os ouvidos atentos. Aleluia! E terceiro, é necessário ter entendimento, porque se nós ouvirmos e não entendermos, isso não provocará nenhuma mudança em nossas vidas. Logo, vai ser importante entender o que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer. Isto era o que víamos aqui no livro de Neemias, quando Esdras fez a leitura do texto sagrado. E nós vamos ver o que causou esta leitura. Versículo 9, a última parte vai dizer que o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Aleluia! Quando nós desejamos, quando nós estamos com os ouvidos atentos, quando nós entendemos, então o real sentido da palavra de Deus, ele fala conosco. Isto foi o que aconteceu. O povo foi impactado com a palavra de Deus. Aleluia! O desejo do meu coração é que, assim como aconteceu com Esdras, aqui, quando ele estava juntamente com Neemias e fez a leitura, você também seja impactado com a palavra de Deus, ao ponto de gerar uma mudança profunda no seu interior. Pois esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Meus queridos, obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando e eu te aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.